Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. No episódio 22, pessoal, a gente vai conversar com você sobre a terceira zona, a zona verde. Enfim, seja a nomenclatura como a gente vem falando, isso é o menos importante, mas o mais importante é entender os conceitos que a gente vai tentar passar para vocês, os comportamentos que a gente acredita em cada zona. A gente vai falar sobre comportamentos nessa zona com e sem bola. Então o Felipe vai começar introduzindo para vocês, dando sequência, que a gente já falou da zona 1, zona 2 e vai chegando na zona 3, para encerrar essa primeira parte que a gente vai estar explicando um pouco do que a gente acredita em cada uma das zonas. Beleza, iniciando as discussões, a questão do futsal, a marcação baixa. Então o adversário está marcando baixo, seja no quadrante, seja no losango, seja subindo um pouquinho ali depois do meio da quadra, mas mesmo assim com uma marcação baixa. Para a gente construir um ataque necessário infiltrações, que é tocar a bola, não ficar parado, infiltrar, mas todas essas infiltrações seriam feitas treinadas e com algum propósito. Não adianta simplesmente tu pegar e entrar na linha de defesa sem um propósito, sem girar para receber de costas, ou sem receber uma bola numa tabela, ou sem vir para uma carimbada. Nisso tudo, nessas infiltrações, o incentivo na marcação baixa seriam as tabelas, né? E de repente uma carimbada, de repente uma machada num pivô para um balanço para chute. Então, nisso na marcação baixa, mais ou menos esses comportamentos a gente tem que ter para infiltrar nessa marcação. Claro que tudo depende também da característica da tua equipe. Se tu não tem pivô de referência, tu vai mais para uma tabela. A questão ali nos menores, a gente pode, se a gente tem um atleta de bom drible, né? A gente fica assim, né? Vamos circular para todo mundo participar, não vai focar naquele atleta. Mas tu tem um atleta de bom drible na ala, por que tu não vai usar essa qualidade da criança, né? Então, tem essas questões. Na marcação alta que eu digo é numa saída de bola a marcação do adversário suba para pressionar, aí a gente precisa de movimentações teoricamente ensaiadas, que seriam as saídas de pressão, né? Tendo duas saídas de pressão seria ótimo ali, uma para tu achar pivô e outra para te ter movimentações com tabela e passe para frente. Essas saídas e movimentações ensaiadas são muito úteis, né, para sair dessa pressão numa marcação alta, né? E a marcação alta também é um pouco diferente da marcação individual, porque a marcação individual tu vai conceituando mais, tu vai colocando alguém para fechar o passe de segurança, tu vai fechando linhas de passe, tu vai induzindo para a ala. Então a marcação individual depende muito mais de quem está construindo na questão da tática individual, né, de quem está construindo, porque tu vai precisar sair de uma marcação individual, tu vai ter que balançar, que é aquele balanço para te receber o passe, tu vai ter que entrar em linha de passe, sair do campo de visão, né, Leandro? O Leandro gosta muito de falar do campo de visão, de tu ficar atrás do atleta e sair do campo de visão dele na marcação. Então, acho eu que na marcação individual a gente tem que trabalhar as táticas individuais para quem quer levar vantagem nessa marcação, que seriam aí os balanços, né? E a questão do campo de visão do atleta na questão de quem tá marcando, né, Leandro? Pegando um gancho que tu falou, Felipe, quando a gente joga contra uma marcação baixa, né? Eu acho que o papel principal do treinador é ele entender dentro daquilo que tu falou. Por exemplo, eu tenho um atleta 1 contra 1. Todo o meu sistema tem que buscar potencializar, as características desses atletas, certo, né? E não adianta, por exemplo, uma coisa que a gente até às vezes pode se tornar repetitivo, mas a gente está sempre batendo na tecla. Não é um movimentar por ser movimentar, né? Não é um rodízio que nem a gente fala. A gente tem que criar alguns movimentos, pode ser uma ultrapassagem, uma tabela, alguma coisa, algum tipo de movimentação que cria um conflito na defesa. Não é algo para ficar bonito, para ficar plástico, mas é alguma coisa que vai criar algum conflito nos marcadores e que nossos atletas percebam quais são esses pontos de conflito para que a gente consiga ter uma vantagem no ataque. Seja uma abertura de um passe no pivô, com um corte de linha, com uma ultrapassagem, enfim, seja uma bola de espaço, ali uma bola de paralela, enfim, pode ter várias situações que a gente pode trabalhar, mas eu acho que fica no nosso papel é entender que criar movimentos para achar um passe para frente, cumprir essa lógica do jogo, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? E investir no contra um. Eu acho que a última zona, principalmente contra uma marcação baixa, a melhor forma de quebrar uma defesa é no drible, né? É a forma que tu mais desconcentra uma defesa. Porque tu quebrou uma linha, tu vai ter uma cobertura, tu já acabou quebrando por consequência uma segunda linha. Então a gente investir nessa questão da tática individual dos atletas que tu bem falou, de ter um contra um forte, saber fazer uma leitura, tô com cobertura, não é o melhor lado, vou virar a bola pro outro lado, procurar uma outra situação de contra um. E o nosso papel de treinador
de potencializar esse 1 contra 1 é muito importante. A gente pode falar de outras coisas também. A gente trabalhar uma bola de segunda trave, que no futsal é muito importante, né, Felipe? A gente sabe quantos gols saem de segunda trave, ocorre movimento, tem um jogador que recebe essa bola sozinho na segunda trave. Pegando um pouco o gancho do futebol de campo, é uma coisa de preencher muito a área. Quando a bola chega num setor lateral, com um lateral ou com extrema, com uma ultrapassagem, seja qual for a situação, a gente ter jogadores preenchendo a área para concluir essa jogada. E além de ter os jogadores preenchendo a área, tem que ter gente preenchendo o rebote, esperando essa segunda bola. Então ele está preparado para o primeiro momento, que é a bola na área, e para o segundo momento, que é o momento do rebote. Então tudo isso faz parte de um trabalho do treinador, para vocês verem como não é... Opinião nossa, não é fácil, não é só chegar ali, jogar a bola, botar um movimento, soltar. Tem muita coisa por trás que a gente tem que trabalhar e para isso a gente precisa de tempo. Ainda mais num processo de formação que as crianças vão entendendo aos poucos. A gente tem que, vamos dizer assim, fragmentando isso, passando aos poucos os conteúdos. Então, eu acho que o Felipe falou das táticas individuais, é uma coisa que a gente sempre fala, é muito importante. É trabalhar na base táticas individuais para que lá no futuro a gente economize, vamos dizer assim, o tempo dos treinadores quando estão passando uma parte tática mais complexa. Certo, a gente tem falado muito ali, até a gente tá falando nossa pré-conversa aqui do jogo posicional, né? Daí aí tu liga ali nos canais de TV, a gente fala, o Flamengo tá jogando com o jogo posicional. Não é a questão de tu posicionar teus jogadores ali e deu, né? A questão é que a questão no ataque ali é que se o teu jogador de meio recebe a bola, os flancos têm funções, o 9 tem função, se o jogador de flanco recebe a bola, o meia tem função, o 9 tem função. Então tudo é trabalhado de acordo com as situações. Daí o Leandro estava focando na situação do rebote, na situação da ultrapassagem. Então a gente tem que trabalhar muito situações, né, nesse setor, como a gente trabalha situações na construção e situações na defesa. Então o legal é que o Leandro fala muito em pormenores, o legal é tu separar isso por momentos, né? Então por menor seria por momentos. Então tu separar isso por momentos, repetir esses momentos, não num só termo, mas de certo em certo tempo repetir esses momentos para te ter uma boa construção e conseguir chegar no gol adversário. Pegando o gancho do que o Leandro falou também na questão do futsal, no questão de modelo de jogo, né? Qual é o teu modelo de jogo? Aí tu fala, meu modelo de jogo é o rodízio, tá, mas daí o teu rodízio, tu mantém a posse, e o que acontece no teu rodízio? Tu pisa, toca e sai, pisa, toca e sai, pisa, toca e sai. Não que isso seja errado. Bonito de tu ver lá de cima do ginásio na arquibancada. Mas qual é o objetivo do teu rodízio? Daí, antigamente era chamado D8 esse rodízio, né, Leandro? D8, que tu treina. Aí tu treinava com as crianças, automatizava aquilo, tá? Mas alguma hora tu vai ter que ter uma tabela pra frente. Em algum momento tu vai ter que ter uma achada no pivô pra uma infiltração no ala, pra um chute. Porque tu ficar com aquele rodízio ali improdutivo, tu não tá atacando o ninho do adversário. E ao mesmo tempo, quem tá assistindo de fora tá achando bonito, acha que o time tá bem treinado, que na realidade, na opinião pessoal minha, é uma ilusão que o time tá bem treinado. O time tá com posse improdutiva, sem leitura de jogo, sem a leitura dos momentos, sem aquela agressividade pro gol. Então, pra mim, a gente tem que ter modelo de jogo, mas ele tem que ser produtivo pra frente. O futsal, o futebol, a gente nunca pode esquecer, que eu tava muito pensando nessa tecla essa semana, que nós temos que jogar pra frente, né, Leandro? Exato, ali falando do que tu falou do Flamengo, né, Felipe? A gente muito se prende à estrutura, né? Uma equipe tá no 4-4-2, acha que ela vai só jogar no 4-4-2 e vão estar posicionados assim no campo. A equipe tá num 3-1, no futsal vai ter sempre os jogadores ali. Eu acho que o jogo é muito mais de função, de que tu vai cumprir funções, do que de um posicionamento fixo na hora. Exato. Seja no futsal, no futebol de campo. Então, seria muito mais uma percepção do atleta, do movimento. Eu percebi o que o Felipe fez e como é que eu vou responder a isso. Se o Felipe for buscar, por exemplo, eu vou atacar um espaço. É criar essas relações, esses pormenores que o Felipe falou, que é o nosso trabalho, né? Entender, por exemplo, o Flamengo, ele ataca com 5 jogadores lá na frente, mas na escalação ele tá num 4-3-3 com 3 jogadores no meio. Então a gente não pode se prender tanto a uma estrutura fixa ali, é muito mais na função que é treinada do jogador. De repente o meia vem buscar, o meia vai infiltrar, vai baixar um volante para jogar no meio dos zagueiros.
É mais ou menos o que a gente quer dizer, e nessa tecla do rodízio também. Não é um movimento fixo que o atleta vai ter que dominar essa bola e fazer o passe lá. A gente tem que buscar trabalhar a percepção do atleta, do que pode acontecer, de onde estão os espaços no jogo e da relação dele. Por exemplo, a minha relação com o Felipe, eu sou um extremo, ele é um 9. Como é que eu vou me relacionar com ele em relação ao zagueiro ou lateral adversário? Então o nosso trabalho tem que ser em cima disso para incentivar o atleta a tomar decisões dentro do jogo. Exato, e nisso que tu falou, a gente acha que é a primeira vez que a gente coloca um time aqui na pauta, né? Mas o Flamengo, como tem sido uma referência aí, já vai fazer 2 anos, né, Leandro? Acho que ele merece esse tipo de discussão. E a questão que tu falou ali, que eu queria colocar um parênteses do ataque posicional com 5 jogadores do Flamengo, isso seria, e a disposição tática dele no início do jogo ali na TV é diferente, isso seria uma situação de pormenores de ataque, né? Então, aquele posicionamento de 5 jogadores ali afrontando a área seria um pormenor de situacional de ataque. Então é muito legal tu dividir os setores, como a gente tá terminando aqui nesse setor de ataque, esses 3 setores que a gente... Tu dividir, não no treinamento. No treinamento, aí tem várias estruturas que tu pode organizar na tua metodologia. Mas tu dividir eles para te colocar comportamentos das ideias que tu acredita em cada setor, né? Para cada setor ter um comportamento em cada situação. Isso é muito importante. Então é nisso, a gente quis fazer esses 3 episódios com construção, com defesa, construção e ataque, para colocar na ideia da galera, pra gente dividir por setores e trabalhar cada setor em suas situações. E foi o que a gente falou, né, Felipe? Ficar talvez uma forma mais didática pra gente falar com os alunos, explicar, e principalmente pra gente entender o que a gente quer em cada fase, né? Pra gente explicar, por exemplo, a gente como divide assim, eu acho que ficou mais fácil a gente falar em cada episódio, porque a gente já sabe o que a gente quer, não fica aquilo solto. Então a ideia foi tentar amarrar, a gente já conversou um pouco com você sobre tática individual, sobre algumas coisas, foi tentar se aprofundar mais um pouco, a gente vai fazer mais episódios tentando se aprofundar mais ainda em alguns conceitos, é a ideia, o podcast vem fazendo sucesso, a gente aproveita para agradecer a todo mundo que tem escutado, a gente ultrapassou 800 visualizações ali, tanto no Spotify quanto no YouTube quanto no SoundCloud. Então é essa a ideia, foi comentar sobre as táticas nessa zona, tanto com bola quanto sem bola, o que a gente acredita, o que a gente trabalha, e passar um pouco para vocês. Então o Felipe vai fechar aqui pra gente, agradecendo aí as 800 visualizações aí, os 800 profissionais, pais, atletas que estão prestigiando aí o nosso trabalho. Ainda estamos numa busca árdua, né, Leandro, pelo nosso vídeo, mas é que a correria é grande. A gente está no momento aí de readaptação do nosso trabalho, aí, trabalhando bastante em situações diferentes, mas o vídeo vai sair e a gente vai fazer um trabalho diferente aí no YouTube daqui uns dias, né, Leandro? Grande abraço, esperamos feedbacks, se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço!